Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre os mitos da década de 1950. Então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei e se inscreva no canal. E a propósito, aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Vamos lá! A década de 1970 foi marcada por um longo período de saudosismo dos anos 1950, isso porque a década de 1960 sofreu com os conflitos de classes, distúrbios raciais, instabilidades econômicas, protestos contra a guerra e uma desconfiança geral do governo. Com escândalos como o Watergate, os americanos se viram, pela primeira vez, no epicentro de um país caótico, antes panfletado para o mundo como o sonho americano, onde tudo era perfeito e todo mundo vencia. Para tentar resgatar o sentimento, foram lançados filmes como Happy Days, que espalhavam uma mensagem de paz, confiança, respeito às tradições, epicentro tecnológico e de como os americanos eram mais felizes em 1950. Mas isso não passava de uma mentira. Os anos 1950 foram turbulentos, repleto de temores sobre o futuro, com a sombra da Guerra Fria e da bomba nuclear dominando as escolas, a política e a vida em sociedade. Mitos políticos são construções modernas, possíveis quando a política se torna uma atividade central para uma sociedade e quando as massas se tornam um ator necessário, porém temido. Mitos políticos, especialmente quando assumem a forma de uma personalidade, cumprem o papel de guias para o povo, devendo ser facilmente reconhecidos e seguidos. Nesse sentido, Getúlio Vargas foi um grande mito, construído no contexto das décadas de 1930 a 1940, quando o Brasil se tornava uma sociedade urbano-industrial, entrava na era dos meios de comunicação de massa e não podia mais desconhecer os graves problemas socioeconômicos que inquietavam sua população havia décadas. Mitos políticos exigem intensa e sofisticada propaganda governamental, mas é preciso que o que está sendo propagado faça sentido para a população receptora, vinculando-se à sua experiência de vida, seja direta, seja indiretamente. A construção de um mito, portanto, não é mera obra de mistificação. Por isso, a trajetória política de Vargas é uma excelente oportunidade para pensar sobre as relações entre representantes e representados, sem aceitar a ideia recorrente de que o povo brasileiro é ingênuo e continuamente enganado por políticos cínicos, que defendem apenas interesses pessoais. Examinemos a história da construção do mito Vargas. Ela certamente começou com a Revolução de 1930. Nesse momento, Vargas era apenas um de um conjunto líderes, embora fosse aquele que iria assumir a chefia do Estado. Pode-se então verificar que a figura de Vargas começa a ser trabalhada como exemplo de presidente quando ele ainda é o chefe do governo provisório, de 1930 a 1934, e, a seguir, o presidente constitucional do país, de 1934 a 1937. A partir daí, a propaganda em torno de seu nome e das realizações de seu governo não param de aumentar. Não é casual, por conseguinte, que as ameaças à liderança de Vargas, em meados dos anos 1950, tenham sido entendidas pela população brasileira, especialmente pelos pobres e trabalhadores, como uma ameaça ao presidente que havia enxergado o povo e aos direitos sociais aos quais seu nome sempre esteve ligado. Também não foi por acaso que esse povo chorou e se revoltou com a notícia de seu suicídio, atacando os antigetulistas e surpreendendo a muitos com sua raiva e sua dor. Para lidar com a política e os mitos políticos, é preciso entender que eles não cabem em esquemas simples e maniqueístas, e que sempre perdemos muito ao tentar fazer isso. Vargas é, nessa perspectiva, um exemplar mito político. A expressão Guerra Fria define bem a situação existente naquele contexto porque as duas potências não chegaram a se enfrentar diretamente em um conflito armado. O fato de que ambas as potências possuíam a bomba atômica foi fundamental para que um conflito direto não acontecesse entre elas, pois sabia-se que uma vez iniciada uma guerra de fato, essa não acabaria sem a destruição total do inimigo, e talvez, de boa parte do planeta. Desenhou-se então um cenário de disputa internacional por poder em que cada um dos lados aproveita-se de toda oportunidade para expandir seu domínio e influência pelo mundo. A fim de unir militarmente os países alinhados do Ocidente, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 4 de abril de 1949,
com a participação de Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca, Islândia, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França e Reino Unido. Já os países alinhados à URSS, como Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Romênia organizaram-se, em 14 de maio de 1955, no Pacto de Varsóvia. As duas organizações tinham por objetivo garantir a proteção mútua dos seus membros. Assim, caso um país fosse atacado, seus aliados deveriam intervir ou enviar ajuda. Investimentos em tecnologia, armas e propaganda foram elementos centrais na Guerra Fria. Cada um dos lados buscava provar para o mundo sua superioridade e a do modelo econômico que defendia. A competição chegou a ultrapassar os limites do próprio planeta Terra no final da década de 1950 com a chamada corrida espacial, isso é, a disputa pelo pioneirismo na conquista do espaço quando, em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik. Em outubro de 1962, a tensão entre os dois países aumentou no episódio chamado de Crise dos Mísseis de Cuba, quando a URSS posicionou mísseis direcionados ao país inimigo na ilha caribenha, também comunista e sua aliada, em resposta aos mísseis instalados pelos estadunidenses na Turquia, país que fazia fronteira com os soviéticos. Apesar de terem combatido juntos os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, as relações entre Estados Unidos e União Soviética eram tensas. Os diferentes sistemas econômicos e políticos adotados pelos dois países eram antagônicos e concorrentes. De um lado, o capitalismo estadunidense e seu sistema político democrático, do outro, o comunismo soviético sob o comando autoritário de Stalin desde 1922. Com o fim da guerra se aproximando, a relação entre os dois países ficava cada vez mais complicada, e, quando o conflito de fato terminou, já era evidente que a colaboração entre as duas potências também havia chegado ao fim. O inimigo comum, nazismo, era o que os mantivera lado a lado, e, uma vez derrotado, cada um dos países buscou tratar dos seus próprios interesses políticos, econômicos e territoriais. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre os mitos da década de 1950. Continue acompanhando nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis e plena evolução ou catástrofes, que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo, agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito com estratégias de marketing digital para você vender todos os dias como afiliado. E se este assunto for relevante para você, aproveita e aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.